Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário nosso, pega a lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado para estudar a lição O Resgate, que tem sido uma lição extraordinária. Nós temos estudado a vida de Jesus através dos evangelhos ali, João, Mateus, Marcos, várias passagens muito interessantes e muitos aprendizados. Isso só faz diferença para você se você estiver estudando a lição e tendo a lição na sua casa. É por isso que o meu apelo para você é: compre a sua lição física ou, no mínimo, baixe o aplicativo 7Me que está aparecendo aqui embaixo na tela, porque o 7Me é a ferramenta de comunhão da Igreja Adventista, e no 7Me você vai encontrar muito conteúdo cristão, vai encontrar a forma de dizimar e ofertar online e ainda vai encontrar a lição da Escola Sabatina de graça para você poder estudar. O que não pode acontecer é você ficar sem nenhum material de apoio para te ajudar a se desenvolver espiritualmente e crescer espiritualmente. Então fica aqui o nosso apelo para você ter a sua lição na sua casa, para você poder estar estudando. Todo sábado eu estou aqui com uma dupla extraordinária e hoje não é diferente. Estou com dois amigos aqui de longa data. Pastor André Ferreira. Tudo bem, pastor? Tudo certo. Valeu, pastor Gabriel, pelo convite e a oportunidade de estar mais uma vez com você e essa juventude animada da APAC. Bênção pura, pastor André, amigo de longa data. A gente se conheceu na Bolívia quando a gente estava estudando, aí já fazem mais de 10 anos, né, pastor? Eu conheço o pastor Gabriel em outro formato. Tudo certo, tudo certo. O que importa é o agora, né? E do lado de cá está o pastor Jefferson, que é um amigo também. Tudo bem, pastor? Tudo jóia, pastor Gabriel. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Estamos juntos aí para compartilhar um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Bênção, meninos. Que bom que vocês vieram. Muito obrigado. A família de vocês está bem? Todo mundo bem? Os filhos? Tudo certo, bem? Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. A galera de casa veio aqui, tem acompanhado a gente com essa lição que tem sido extraordinária. E a gente já vai começar o estudo, mas antes de começar o estudo, vamos começar com uma oração. Pastor André, a senhora pra gente, por favor? Vamos lá, então. Querido Pai, que oportunidade tão especial nós temos nesse momento de estudarmos mais uma vez essa lição, que tem um significado muito importante para nós, para o momento que nós estamos vivendo e principalmente, ó Pai, para a nossa vida. Amém. Pedimos Teu Santo Espírito para conduzir-nos e que tudo que falarmos seja para o nosso crescimento e maturidade espiritual, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Pois bem, meninos, essa tirinha aí, ó, remorso e arrependimento. A inveja não encontrou falhas, mentiras não provaram culpa, interesse venceu a lealdade, a pressão revelou a fraqueza. E aí? E aí? Essa tirinha aqui, o que vocês acharam dela? Porque parece ser que traz muitas frentes aqui na mesma tirinha, né? Sim. E aí? Bom, nós temos aqui várias histórias. Várias histórias, né? Várias histórias. Pelo menos 4 aí, né? Nós temos aqui Daniel, né? Sim. Nós temos o sacrifício de Jesus ali, mas referente ao seu julgamento, Sim. né? Nós temos aqui também Judas. E temos aqui Pedro. Sim. Pedro, né? Todas elas tratam de injustiças, Sim. né? Elas trazem também a postura diante da injustiça. Sim. E vai tratar também um pouquinho sobre a questão do arrependimento versus remorso. Versus remorso. Boa. Muito bem E colocado. também um ponto interessante, né, que a gente consegue ver nessa tirinha é que são pessoas diferentes, histórias diferentes, contextos totalmente diferentes um do outro, Sim. mas que vai mostrar pra gente como que nós podemos agir em relação às situações da vida, né? Em momentos que a nossa fé é testada, provada, diante de cenários totalmente complexos, desafiadores, como que nós vamos refletir a imagem de Deus em cada um desses cenários, né? Exatamente. E a gente percebe aqui, né? Eu tava olhando pra tirinha e tava percebendo. São 4 histórias, mas são distintas 2 e 2, né? 2 foram injustiçados e permaneceram firmes nos seus propósitos, né? Daniel e Cristo. E os outros 2, ainda que a gente não possa comparar o final da história de Pedro com o final da história de Judas, mas no momento da história de Pedro que estão narrando, os 2 cederam. Talvez Judas aos seus interesses, né? E por isso foi vencido, foi desleal e vencido por sua ambição. E Pedro foi vencido pelo medo ali, né? Pelo risco que a sua vida corria naquele momento, né? Olhando aqui também, pastor Gabriel, pastor Sim. Jefferson, eu acho que tem uma palavrinha que dá para encaixar nas 4 histórias. Sim. Nós temos a injustiça, que você como diz, Sim. 2, né? Mas a palavrinha pressão. Pressão. Porque os 4 sofreram pressões. Exatamente. Né? Então a fidelidade, a postura deles diante da pressão. Acho que é uma coisa pra gente, né, avaliar aqui, porque
as 4 histórias têm um tipo de pressão. Exatamente, as 4 histórias têm um tipo de pressão e uma pressão meio que diferente, né? Sim. Pois bem, a lição vai tratar dessas pressões aí, e a história vai começar a lição vai começar citando aqui alguns textos, e eu gostaria de começar pelo texto de Romanos, capítulo 3, 23, e depois a gente vai analisar a história de Daniel. Então, Romanos 3, 23 na sua Bíblia aí, pra gente dar uma olhadinha, a gente vai falar um pouquinho sobre Daniel. Mas, pastor, por que tá começando em Romanos 3, 23? Vou te explicar agora, vamos dar uma lidinha aí que você vai entender já. Romanos 3, 23 é a primeira passagem citada na lição. E ela vai te falar o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de quem? De Deus. Por que eu comecei por essa passagem? Vou explicar. Porque das 4 histórias só tem um que não tem pecado. Todos os outros 3 eram pecadores. Ou seja, mesmo os que falharam, eles estavam no mesmo patamar do que acertou, que era Daniel. Ou seja, sendo pecador, é possível você ter conexão com os céus e ainda assim manter os seus princípios e valores. É possível, pessoal. Como pecador, é possível manter a fé em Deus, manter a conexão com o alto? E aí? Tudo vai depender da nossa dependência, né? O quanto a gente depende de Deus em momentos que a gente não está passando por aflições, ou por pressões, ou por dificuldades, porque é nesse momento que vai se revelar, né, a nossa dependência de Deus. Então, a lição traz esse texto que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, todos estão assim fora daquele contexto original que Deus criou, que Deus fez ali no Jardim do Éden. Porém, a graça dele existe. E essa graça vem por meio da dependência que nós temos de Deus, do relacionamento que nós temos com Deus. Porque o que eu vejo na lição aqui de domingo, né, trazendo já a história de Daniel, é que a Bíblia diz que ele continuou orando 3 vezes ao dia, mesmo em meio à pressão. Por quê? Porque isso era um hábito normal da vida dele. Ele não esperou estar em um momento de enfrentamento ou de pressão para passar a orar 3 vezes ao dia. Então já era um costume da vida dele. Ele já dependia de Deus todos os dias. Então para ele um momento de pressão não seria diferente. A dependência dele continuaria em Deus, né? Em Deus. Curioso que você citou aí, Jefferson, eu estava pensando, Daniel vivia num contexto não só dele ser pecador, mas numa comunidade que tinha o pecado como padrão de vida, né? Como estilo, porque Babilônia adorava ídolos, tinha suas orgias, a violência, toda a prostituição, todo o processo. E Daniel tá lá no meio agora, e Daniel já havia sofrido muito. Eu sempre que olho para a história de Daniel, eu penso no seguinte: Daniel foi exilado, ou seja, viu seus conterrâneos morrerem, provavelmente seus familiares morrerem. Não temos evidências bíblicas o suficiente, mas se for pelos métodos babilônicos, ele provavelmente foi mutilado, ou seja, foi castrado. E agora Daniel, ele tá ali, tinha tudo para estar olhando pro céu e falando, esse homem me abandonou. Mas ele mantinha um relacionamento com Deus 3 vezes ao dia. E por que isso funcionava? Como é que isso funcionava, pastor André? Vamos lá. Eu me admiro muito nessa questão de Daniel. E Daniel, ele era invejado, né, pelos outros. A lição, ela trabalha bem nesse sentido, que Daniel agora está aqui no 3º reino. Sim. Nós estamos agora aqui sob o domínio dos medos e persas. E Daniel aqui, amigos, ele é escolhido entre os 3 governadores. Então, abaixo do rei, Sim, ele acaba se tornando ali um dos 3 mais importantes daquele império. uma autoridade. Uma autoridade. E o que traz essa inveja e esse problema aqui contra Daniel é pelo fato dele ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa íntegra, de ser uma pessoa que mostra lealdade ao rei. Tudo isso trouxe para ele uma conspiração para que ele pudesse, então, perder a sua função e, consequentemente, também perder a sua vida. E é nesse contexto que eles, ali, junto com o rei, eles fazem um decreto, né? Um decreto meio sem pé, sem cabeça, de adoração ali, né, das orações. E Daniel, ele mostra sua lealdade a Deus e ele traz uma resposta para aqueles invejosos. Sim. De que a sabedoria dele, a permanência dele estava ligado ao Senhor. Né? A devoção dele era primeiro para Deus e Deus que o honrava através ali do discernimento e da sabedoria, e isso causou, né, esse momento assim tão invejoso diante daqueles outros que olhavam para Daniel, e em vez de olhar para Daniel e vê-lo como uma referência, eles criaram um sentimento de inveja, um sentimento de frustração por Sim. não ser igual a Daniel. Mas o que me mostra, né, e como o pastor Jefferson também disse, o pastor Gabriel, é a
postura de Daniel, mesmo diante da pressão. Mesmo diante ali da perseguição, a maneira como ele lida, ele não vai tirar satisfação, ele não levanta o braço para começar uma guerra, ele não faz nenhum tipo de desaforo, mas ele continua sendo fiel a Deus, mesmo sendo perseguido e possivelmente até, que nós conhecemos a história, né, condenado à morte ali na cova dos leões. E isso é bacana porque, assim, me veio um pensamento quando você está falando aqui, André, e pegando o que o Jefferson falou aqui ainda agora, o que você não faz em tempos de paz, você não vai fazer em tempos de guerra. E comunhão você começa a construir ela no tempo de paz. Porque quando a pressão vier, ela já está pronta. Tem gente que acha que vai se conectar com Deus só no momento da dificuldade. Isso não vai acontecer, porque no momento da dificuldade, seus sentimentos, a sua fé, suas emoções vão estar todas distorcidas, deturpadas, quem sabe a flor da pele. Mas o fato é que Daniel, muito antes disso, já vinha construindo um relacionamento que quando a guerra veio sobre ele já estava pronto, amigo. Ele falou, não, tudo bem, quer me levar? Pode me levar. Eu tô com Deus, né? E isso é muito bacana, porque agora eu costumo pensar que quando ele vai para a cova dos leões, amigo, ele vai muito tranquilo, muito na paz, né? Uhum. E você imagina agora como é que ficaram as pessoas que tentaram matar Daniel no outro dia. Uhum. O contraponto. E o testemunho que foi dado, impactou ou não impactou a Babilônia? De no outro dia, Daniel poder ser libertado com vida. Como que vocês acham que o testemunho influencia quando a gente mantém os nossos princípios e valores? Qual é o resultado disso? E aí, pessoal? Olha, eu fico pensando claramente no momento em que Daniel é jogado na cova dos leões. Aqueles que tinham inveja, que estavam contra ele, pensaram assim, chegou o fim de Daniel, né? Acabou. E aí eu fico também refletindo nesse momento, né? Quando Daniel sai da cova dos leões ileso, nada aconteceu. E as pessoas olhando aquilo e vendo, realmente a mão de Deus cuidou dele, né? E eu fico imaginando o impacto que foi não só para as pessoas de Babilônia, mas para os outros amigos de Daniel que se curvaram, que não continuaram firmes, né? Ao ver Daniel sendo jogado na cova dos leões, sentiram, olha o que aconteceu com Daniel, mas ao ver Daniel sair da cova dos leões, né? Quantos talvez não foram impactados e retornaram, falaram, não, Deus de Israel vai cuidar da gente, enfim. Então, quando a gente se mantém fiel a Deus, mesmo em uma condenação sem culpa, mesmo passando por um momento de aflição, com certeza esse impacto vai gerar frutos no coração de pessoas que a gente desconhece, né? Que a gente nem sabe o nome, nem sabe o porquê. Hoje nós estamos aqui falando de Daniel, né? E sendo impactados pela história dele. Sim. Então, quando nós mantemos a fidelidade a Deus, mesmo em período de crise, mesmo que custe a nossa vida, com certeza muitas outras pessoas serão alcançadas. Com certeza. Sim, e aqui é uma lição importante para nós hoje, porque não numa cova de leões, mas todos nós, e hoje o jovem pastor Gabriel e Jefferson, nós vivemos sob pressão. Vivemos. Nós também estamos, entre aspas, em uma cova de leões. E a postura nossa diante desta pressão é o que vai dar o significado para a nossa vida, ou por uma vitória ou por uma aparente derrota. Sim. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essa pressão. O que foi dito aqui é muito importante, porque o nosso relacionamento com Deus, quando as águas estão calmas, é onde nós vamos criar esta casca para suportar realmente a pressão que o mundo tem nos dado. Eu me recordo da minha juventude, a pressão que eu tive muitas vezes, a questão, eu estudava em escola pública, o sábado ali, a sexta-feira à noite, né? Eu lembro de uma matéria que eu tinha de história, que era apenas na sexta-feira, a pressão que eu sofri pelo fato de não frequentar a escola. Sim. Então, nós, e você que está nos acompanhando também, pode ser que esteja passando por um momento de pressão como esse, mas a lição de Daniel nos mostra como nós devemos nos portar. Não sou eu que tenho que levantar a bandeira de afronta, não sou eu que tenho que levantar a bandeira da guerra. A nossa postura deve ser uma postura de aguardar pelo Senhor. Esperar que a resposta vem das mãos de Deus. E foi isso. Eu não imagino Daniel sendo jogado na cova dos leões gritando. Não sei se você... Não, exatamente. Eu também não imagino essa cena. Né? Eu não imagino Daniel durante a meia-noite, estando ali, meu pai, né? Esse leão olhando pra minha cara, né? Sim. Não, porque ele... Ou sendo arrastado à força, né? Pra ser levado pra lá. Não, mas submissão a Deus primeiramente. Porque ele sabia que Deus tinha um plano. E se não fosse concretizado naquele momento, com certeza ele sabia que Deus faria
faria isso, né? No futuro. Então, eu acho que isso é uma lição importante para nós. Até por curiosidade, Daniel não gritou à noite, tanto que eles foram lá, o rei foi lá no outro dia, porque estava um silêncio. Quando abriram, então, aquela tampa, aquela pedra, aquela cova, é que eles perceberam que Daniel estava vivo. Então eu acho que essa é a lição para nós hoje, é a nossa postura diante da pressão, diante daquilo que o mundo tem proposto para nós. Nós precisamos ter um semblante brando, viver em uma calmaria, sabendo que Deus está no controle da situação. Muito bem colocado, meninos. E agora, essa foi a nossa primeira situação. E a segunda situação? Quando a segunda tirinha, a lição vai seguindo a tirinha, né? A gente percebe que agora o segundo quadro que é proposto é o segundo quadro de Cristo. E eu queria por um instante, eu acho que como teólogos e pastores que nós somos, em algum momento das nossas vidas, nós já imaginamos a cena de Jesus diante do Sinédrio. E aí? Cristo foi injustiçado? Que ele foi injustiçado, foi, mas qual o tamanho e a profundidade dessa injustiça? Porque às vezes eu tenho a sensação de que o mundo não sabe, não consegue interpretar com clareza o tamanho do sacrifício e da injustiça que o mundo cometeu com Cristo. Bom, se nós vamos falar de questões técnicas, para um judeu não se podia fazer uma prisão à noite. Então, isso é um costume que até hoje em alguns países se adotam, né? E Jesus ele foi ali preso num momento, né, noturno. Ele foi levado, então, para o tribunal. Sim. Uma outra questão também que me chama a atenção nessa história é que eles contrataram testemunhas falsas. Então, nós temos aqui já algo para colocarmos na mesa e pensar o seguinte: Jesus realmente já começou ali, né? Sim. Noturno, testemunhas falsas. Mentirosos ali, falsos. Mentirosos também. Eu até anotei aqui também um detalhe, a motivação. Porque Jesus ali não tinha um crime. Quando as pessoas se levantaram, qual era a motivação então ali dos acusadores? Nós percebemos que eram ciúmes, inveja. Porque não tinha algo concreto para apoiar ali esse embasamento, falar assim, ó, Jesus é culpado e precisa então ser preso e consequentemente morto. Sim. Então, assim, questões técnicas, tá? Sim, apenas claro. aí citando, né, essa injustiça que Jesus Cristo passou. E foi pesado isso aí, né? Porque como você falou, ele foi preso durante a noite, acusaram de forma mentirosa, não tinha motivação, foram extremamente violentos. Aí você tava falando, eu tava lembrando da cena que contrapõe tudo isso, que é quando eles vão pegar Jesus no jardim, né? E aí eles vão buscar Jesus no jardim. Tem uma coisa que esses dias eu estava me recordei até do tempo das salas de teologia, porque Jesus vai ser preso, aí chega lá, ele tá no jardim de Getsêmani, chega aquela turba de soldados. Às vezes a gente imagina 5, 10, 12 soldados, mas a palavra para ali era esperia, 500 a 1.000 soldados. Então era um monte de gente, eles perguntam. Aí Jesus pergunta, quem vocês estão buscando? Jesus Nazareno. Aí ele responde, eu sou. Quando ele responde, eu sou, todo mundo cai no chão pelo poder dele. Ou seja, tudo que ele passou pela injustiça foi por amor, porque ele tinha poder para sair dali a qualquer momento, né? E agora, dentro dessas injustiças, dentro desse contexto ali, como que eu aplico isso, Jefão, dizendo assim, isso fazia parte do plano de Deus? É interessante pensar que no Antigo Testamento já haviam profecias relacionadas a isso, esse período que Jesus passaria, né? E quando a gente pensa nesse contexto, entender que Cristo estava cumprindo a profecia do Antigo Testamento que estava relacionada a ele, principalmente Isaías 53. E o que chama a atenção é perceber que nós vamos fazer parte da profecia bíblica de alguma forma. Sim. Seja diretamente ou indiretamente, nós vamos fazer parte, entendendo ela ou não. Porque eu fico pensando, quando eu penso nesse contexto, o sumo sacerdote, que era alguém que representava Deus, sim, ele interrogando Jesus e criando um cenário para que Jesus fosse crucificado. Então, isso mostra pra gente que muitas vezes nós podemos estar na igreja, participar da igreja, mas longe de Deus. Ou cumprir a profecia do lado contrário, que Deus gostaria que a gente cumprisse a profecia, né? Então, Jesus estava ali pelo propósito certo, cumprir a profecia de acordo com o que era o correto, que ele tinha que fazer para a salvação da humanidade. Mas em um contraponto tinha um sumo sacerdote, cumprindo a profecia do lado negativo da profecia. Porque Cristo seria crucificado, de um jeito ou de outro. Mas é interessante pensar que os judeus, que eram o povo dele, que era aquele que ele escolheu, que estava ali, eles estavam condenando o próprio Cristo. Eles estavam condenando o Filho de Deus, a qual eles diziam representar. Então isso faz com que a gente pense que muitas vezes somente estar na igreja e não ter de fato a comunhão com Deus, não buscar de fato
um relacionamento com Deus, nós podemos participar da profecia, mas no sentido contrário. Então, de um jeito ou de outro, nós que estamos no mundo, a profecia está acontecendo ao longo da história, e nós já estamos tomando as nossas decisões dentro desse contexto profético. Pro bom, pro lado bom ou pro lado negativo, né? E curioso que é o seguinte, né? São muitas profecias que se encaixam com isso. Na das 10 virgens, você pode ser a prudente ou a nécia. Exatamente. Na do joio, você pode ser o joio ou pode ser o trigo. Né? No caso aqui, é evidente que os sacerdotes estavam trabalhando na causa religiosa, mas contra Deus. E é muito pesado quando a gente encontra na igreja pessoas que estão tão presos à religião que não se submetem ao evangelho. E isso é totalmente possível, tá? Tem gente que tá lá vivendo todas as tradições e se submetendo a toda a religiosidade, mas estão muito longe de Cristo. Isso é um perigo até para essas próprias pessoas. Por quê? Quando eu sistematizo a minha fé ao ponto de cumprir com religiosidade minha rotina religiosa, é possível que eu acredite que a minha rotina religiosa está me salvando, em vez de Cristo estar me salvando. Então tem pessoas que vão frequentar a mesma igreja há 50 anos, sentar no mesmo banco, no mesmo lugar, vestir as mesmas roupas, carregar a mesma Bíblia, mas não desenvolver um relacionamento com Cristo e vão estar perdidas. Porque não é sobre a forma ou o que você aparenta, mas é sobre você ser de verdade. Né? E aqui a gente encontra que os fariseus, eles não eram de verdade. Eles estavam mais preocupados com a posição, com as roupas, supostamente com o povo, mas na verdade era com eles mesmos, né? E isso tudo dentro de uma cena muito complexa, porque a gente vê aqui, imagina, né? Cristo está aqui sendo julgado dentro do Sinédrio. E do outro lado, do lado de fora, a gente tem alguém que também tá sofrendo ali, mas que tá... que aí a gente encontra aqui na outra cena, a gente já vai encontrar aqui Pedro correndo por fora, né? São 3 cenas, na verdade. Jesus, que a gente já vai falar de Judas, que entregou Cristo, mas também tem Pedro correndo por fora, mas vamos começar aqui pelo cenário total aqui, pra gente ir desmembrando isso aqui, meninos. Jesus estava no Getsemane orando, foi preso, a gente viu isso na lição da semana passada. No momento em que ele é preso, cadê os discípulos? Pra onde eles foram? Fogem, né? Perna pra que te quero, né? Pedro, que era o valente, o corajoso, né? Correu. João, que era o mais novo, provavelmente foi que correu mais rápido pra um lado e pro outro. E aqui nessa cena, a gente tem uma surpresa, porque apesar do traidor ter sido indicado, eu acho que é a única vez que ele se apresenta diante dos discípulos como traidor. Né? E vamos falar um pouquinho de Judas. O que motivou? E aí? Por que Judas fez isso? Vou mais além. Já que eu tô com 2 pastores, vou perguntar isso. Se Judas não tivesse seguido esse papel, ele teria sido salvo? Ou, mesmo seguindo esse papel, se ele se arrependesse de verdade, ele teria sido salvo? O que aconteceu com Judas, gente? E aí? Bom, essa é tão fácil que eu vou passar pro Jefferson. Né? Eu pensei a mesma coisa aqui. A profecia, ela teria que se cumprir. Mas não precisava ser por Judas. Né? Tem um texto que mostra Mateus 27, verso 4. Está na lição. Vamos ler. Mateus, capítulo 27, verso 4. Esse texto aqui é sensacional. Ele vai nos dar essa resposta que o pastor Gabriel levantou aqui a questão. Se Judas tinha a oportunidade, né? É isso, né? Do perdão. Do perdão e da salvação. A reconciliação aí com Deus. Mateus 27, verso 4, diz assim, ó. Pequei. Você fala de Judas, pastor? Judas, Mateus 27, 4. Pequei, pois traí sangue inocente. O detalhe de Judas aqui, Judas, ele sabe do erro que ele cometeu? Ele sabe. Judas, ele sentiu tristeza pelo que ele fez? Sentiu tristeza pelo que ele fez. Judas, ele se decepcionou pela decisão que ele tomou? Judas se decepcionou pela decisão que ele tomou. Tanto que ele foi devolver o dinheiro pelo qual ele havia recebido por ter vendido Jesus. Mas qual foi a diferença de Judas? Por que ele não recebeu o perdão divino? Porque ele sentiu tristeza, ele sentiu agora pesar, ele viu o erro que cometeu, mas por que ele tomou a decisão inesperada? Porque ele não mudou a sua vida, ele não se converteu, ele não aceitou o perdão divino. Então, aqui é uma palavrinha bem interessante que aparece para nós, que é a diferença de remorso e arrependimento. O que é remorso? É sentir tristeza pela culpa, é sentir tristeza pelo pecado. É errado termos remorso? Não. O remorso, ele é o primeiro passo para chegarmos ao perdão.
Eu posso ter cometido erro na minha vida e sentir tristeza por isso. Mas se eu não mudar a minha atitude, eu vou ficar apenas preso no remorso e não vou ter a esperança de uma nova oportunidade. E aí que está o grande erro de Judas. Judas, ele estava no caminho. Sim. Judas, ele estava ali no caminho para receber este perdão divino, mas ele parou. Porque aqui, né, ele sentiu a culpa, ele sentiu a tristeza, ele sentiu o pesar, ele soube das consequências, mas ele não se permitiu para que Jesus Cristo pudesse lhe trazer, então, o perdão. E aí é onde muitas vezes nós nos decepcionamos nessa caminhada cristã, porque todos nós cometemos erros, todos nós já nos entristecemos por situações que muitas vezes nos colocamos assim, puxa vida, Senhor, por que eu cometi isso? Só que se nós ficarmos apenas nesse puxa vida, por que eu cometi isso, nós nunca iremos saborear o que Deus tem para nos oferecer para restaurar a nossa vida. E Judas, ele errou nesse detalhe, onde ele não se entrega completamente ao Senhor e apenas fica ali tendo aquele sentimento de culpa e fala assim, puxa vida, e agora, e agora, e agora, e agora, que de repente a gente estuda na lição e na Bíblia e percebe qual foi o fim dele. Então, o arrependimento é algo fundamental, então. Por que o arrependimento é algo fundamental? Porque o arrependimento é se voltar para o Senhor. O arrependimento é olhar para Cristo e dizer o seguinte, Senhor, eu errei, eu estou muito triste e eu preciso de uma nova oportunidade. Não é ficar apenas olhando para o passado. E aqui há algo muito interessante para nós casarmos com a lição de ontem. A diferença, tá? Eu até anotei aqui na nossa lição, da justiça humana com a justiça divina. Sim. Porque a justiça humana, ela é punitiva. A justiça divina, ela é redentiva. Essa diferença E quando nós olhamos para o Senhor, Deus, ele não tem um olhar de condenação para nós. Deus, ele tem um olhar de restauração. Só que isso foi naquilo que nós falamos logo na introdução. Se nós não temos esse relacionamento com Deus, quantos de nós já pecamos, já erramos? Desculpa. Quantos de nós já erramos quando éramos criança? Eu lembro das minhas artes, das bagunças, e quantas vezes os meus pais sentaram ali comigo e disseram o seguinte, olha, é isso, isso, isso. Pai, eu errei. Eu mereço o castigo. Mas ao mesmo tempo, após o castigo, eu tinha ali um abraço, Sim. Eu tinha ali um momento de oração e era um momento de restauração. A mesma coisa funciona com Deus. Hoje nós podemos estar longe do Senhor, mas o olhar de Deus sempre está direcionado para a nossa vida, para que nós possamos voltar ao plano original. Exatamente isso, muito bem colocado, André. Porque agora a gente percebe uma coisa, Judas se perdeu porque não aceitou, então, o chamado de Deus ao arrependimento. Ao arrependimento. E aqui, Jefão, vem um outro contraponto que às vezes as pessoas não entendem. Cristo precisava que Judas o traísse para que a profecia se cumprisse. Eu sei que o pastor André já esclareceu um pouco isso, mas tem muita gente que pensa assim, não, Judas se perdeu, mas esse era o papel dele na profecia. Existe alguém que tem um papel de se perder mesmo? Deus planeja isso para a vida de alguém? Não, nós não acreditamos assim, né, na predestinação de alguns para serem salvos e outros perdidos. Como o pastor André disse, Judas, infelizmente, ele cai, ele peca, mas ele não quis a redenção, né? Mas outra pessoa poderia fazer isso. O próprio governo romano poderia, de alguma forma, ter matado Jesus. Sim. Não precisava ser Judas. Aí entra a grande questão, né? Quais são as expectativas que muitas vezes nós criamos em relação à nossa vida espiritual, em relação a Cristo? Porque Judas tinha uma expectativa no coração. Mesmo andando 3 anos e meio com Cristo, vendo os milagres, tudo que aconteceu, a expectativa dele ainda era que Cristo iria encerrar com o governo romano, né? Que Cristo iria se levantar, que Cristo iria assumir o reino. Qual que seria a parte dele no reino quando Cristo, né? Então, qual que é a expectativa dele? Era essa. Então, ele falou assim, eu vou ajudar, porque tá demorando, né? Eu vou dar um jeito aqui para resolver isso. Então, a expectativa dele estava errada. Sim. E aí, com a expectativa errada, ele fez o plano errado e viu que o plano dele não era aquele, não deu certo o plano. Então, muitas vezes, as nossas expectativas fazem com que a gente aja de forma errada no contexto da profecia de Deus, né? Então, outra pessoa poderia ter entregado Jesus, outra pessoa poderia ter matado Jesus, o próprio governo romano simplesmente poderia ter matado Jesus. Então, a gente tem que alinhar as nossas expectativas Sim. ao que de fato Deus está fazendo, né? Eu costumo pensar que Cristo nasceu para ser sacrificado e nada impediria o sacrifício, né? Outro dia eu estava vendo um argumento muito bom sobre será que Cristo existiu? E o matemático que estava propondo esse argumento falou que Cristo cumpriu mais de 100 profecias do Antigo Testamento. Para ele cumprir com o espaço de tempo
que tinha cerca de 48 profecias, já seria 1 elevado à 17ª potência. Isso daria não sei quantos bilhões de possibilidades. E já seria impossível. Mas Cristo cumpriu mais de 100. Ou seja, para cumprir 48 já era impossível. Cristo cumpriu mais de 100. Então, até matematicamente falando, Cristo é o Messias, porque seria impossível alguém cumprir tantas profecias quanto ele cumpriu. Então, assim, Cristo nasceu para ser sacrificado e nada impediria o sacrifício de Cristo. Uma pena que Judas tenha se perdido, apesar de ter caminhado com Cristo 3 anos e meio. E isso me leva a uma reflexão muito forte, que existem pessoas que vão caminhar com Cristo muito tempo e aí vão estar ainda assim presas a seu coração, obstinadas em seus pecados e ainda assim vão se perder. É o que depende da motivação, como foi dito. É o que depende Eu da estou motivação. do lado de Cristo por qual motivação? E é isso que é determinante. Exatamente. Né? Judas ele tinha uma outra motivação, que era o reino terrestre. Jesus estava ali para estabelecer o reino celestial. Então, a motivação de Judas é o que levou ele ao cometer o erro e depois, né, ter esse ato tão triste no fim da história dele. Pois bem, meninos, o nosso tempo já acabou, mas de forma muito sucinta a gente ainda tem um personagem. Sim. E Pedro nessa história toda? Como é que foi? Porque se você for olhar o livro de Mateus, você vai perceber que Pedro, ele tenta cortar a orelha de Malco, e a história começa dali. Ele, na verdade, tenta matar Malco, corta a orelha, Jesus repõe a orelha. Depois que repôs a orelha, Pedro fica assustado e Pedro foge, mas na sequência Pedro é um dos que se arrepende e volta, porque pelos registros dos evangelhos, nós encontramos 2 que voltaram somente. João numa certa distância, Pedro em outra certa distância. Pedro vai parar no pátio do Sinédrio. E ali naquele momento o pessoal reconhecendo Pedro fala, não te conheço. Pedro nega 3 vezes. Uma coisa que me deixa muito pesado é que a Bíblia usa o termo praguejar, ou seja, ele usou palavras feias ou de baixo escalão para negar o vínculo com Cristo. Mas te pergunto, o que levou Pedro a negar dessa maneira? Houve alguma motivação? Em que Pedro se distraiu para chegar nesse ponto, meninos? Pedro pensou com certeza que ele também morreria, ele seguiria o mesmo caminho de Cristo, né? Os discípulos agora não tinham mais Jesus, e na cabeça dele pode ter pensado, quem vai fazer os milagres, quem vai fazer as coisas, o que vai acontecer, né? Então a motivação do coração dele foi, eu vou morrer também, né? Sim. Então o que vai acontecer? E aí ele decide caminhar para um outro lado, né? Com uma outra motivação agora. Sim. Mas o que eu acho interessante da história de Pedro é que assim como Judas, antes de tudo, há um encontro com Cristo, né? Judas, lá no Getsemane, beijou Jesus. Então, ele teve um encontro com Jesus. E Pedro, quando a gente olha o livro de João, a gente percebe que na altura ali do capítulo 18, no versículo 26, vai mostrar que Cristo tem um encontro com Pedro nesse caminho, né? E aí a Bíblia diz que depois de Pedro negar 3 vezes, Jesus olha fixamente para Pedro. Então, eu fico imaginando Pedro vendo o rosto de Jesus ensanguentado, uma coroa de espinhos, a cruz. E aí a Bíblia diz que a partir daquele momento, quando Jesus olha fixamente nos olhos de Pedro, ele sai e chora amargamente. Ele chega no momento do remorso, o que eu fiz, né? Eu neguei Jesus, eu traí Jesus também. Assim como Judas, eu também fiz. Mas aí ele espera o momento que ele vai ter a redenção, porque ele viu no olhar de Jesus, né? Não um olhar de punição, mas de redenção. Sim. Ele sabia que ele poderia em algum momento se encontrar com Cristo de novo e a sua vida seria salva para o reino de Deus. Aqui nós temos a diferença do remorso e arrependimento. Sim. O remorso, ele olha para o erro e se desespera. Sim. O arrependimento, ele olha para Deus e abre a porta para o perdão. Exatamente. Isso é muito profundo, né? É a diferença de Pedro e Judas. Eu iria um pouco mais além, pastor, porque eu diria assim, no momento que todos abandonaram a Cristo, todos traíram. Sim. E os 11 se arrependeram. Né? Os 11 voltaram, mas Judas foi. Então todos se arrependem. Em algum momento todos devem ter se arrependido. Porque imagina, a gente tá ali com Cristo, a gente fala, não, vamos contigo até a morte. De repente tu foi preso, cada um pra um lado. Sim. Imagina. Né? Mas meninos, nosso tempo já terminou. Pessoal de casa sabe que aqui é o começo para você continuar estudando na sua casa. Então você continua com Pega a Lição na sua casa, estudando a lição durante toda a semana. Porque sábado ano que vem você tem que estar lá na tua escola sabatina estudando essa lição que está extraordinária. Eu vou encerrando por aqui, mas antes de encerrar, pastor Jefferson, você ora pra gente, por favor? Com certeza. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ajude a olhar para a tua bondade, para o teu amor e para a tua misericórdia. Porque é ela que nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Amém. Em nossas quedas, em nossas fraquezas, que o Senhor nos habilite através do Espírito Santo, para que nós possamos ser salvos para o teu reino. Amém. Nos coloque a motivação certa para estarmos na tua casa, na tua igreja, participando do teu povo.
Que a nossa motivação seja um dia estar contigo nas mansões celestiais. Amém, Senhor. Fica conosco, Pai, continue abençoando cada jovem que está participando desse movimento lindo de estudo da lição da Escola Sabatina e que nós possamos cada dia ter comunhão contigo, para que em momentos de prova nós também possamos passar por esses momentos com a certeza da tua companhia. Amém. Perdoa os nossos pecados e falhas, continua conosco, entregamos a nossa vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jefão. Obrigado, pastor André. Obrigado você de casa que ficou aqui até agora com a gente. Eu te vejo semana que vem aqui no canal da Associação Paulista Central, às 3 da tarde, no nosso Pega a Lição. Valeu!